Boa noite. Boa noite. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresenta pacote com 19 medidas de combate à corrupção, crimes violentos e crime organizado. Entre elas, a criminalização do Caixa 2, a prisão após condenação em segunda instância e a ampliação da legítima defesa. Acho que o policial não precisa esperar levar um tiro para ele poder tomar alguma espécie de reação. O que não significa que se está autorizando que se cometa homicídios indiscriminadamente. Jair Bolsonaro tem alta adiada e é tratado com antibióticos. A chuva prejudica trabalho de buscas por desaparecidos em Brumadinho. O número de mortos chega a 134. E mina abandonada e considerada de maior risco assusta os moradores de Rio Acima, em Minas Gerais. A maioria dos países da União Europeia reconhece líder opositor Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Autoridades britânicas encontram um corpo em destroços de avião que caiu com o jogador Emiliano Sala. A aeronave foi localizada ontem, 12 dias após desaparecer no Canal da Mancha. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro piorou uma semana após a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. E a alta programada para esta semana foi adiada. O repórter Mauro Taliaferri está em frente ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e tem mais informações. Boa noite, Mauro. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Olha, ontem à noite, os médicos detectaram um aumento da temperatura corporal do presidente, um leve aumento para 37,3 graus. E exames de sangue também indicaram um aumento do número de leucócitos. E esses são sinais de infecção. Por isso, os médicos passaram imediatamente a tratar Bolsonaro com antibióticos e assim será pelos próximos 7 dias. Hoje, um exame de imagem apontou a presença de um líquido no abdômen do presidente, perto do local onde estava acoplada a bolsa de colostomia. Os médicos fizeram uma punção para retirar esse líquido e mantiveram ali no local um dreno. E Bolsonaro, que estava num quarto do hospital, foi transferido para a unidade de terapia semi-intensiva. Está sendo tratado lá. Segundo o boletim médico divulgado às 5 da tarde de hoje, Bolsonaro está sem febre, sem dor, em jejum oral e com aquela sonda nasogástrica que foi instalada no sábado para aliviar as náuseas que o presidente vinha sentindo. Ele já apresenta movimentação intestinal e evacuou 2 vezes, segundo o boletim. Bolsonaro segue fazendo fisioterapia. Hoje ele até divulgou um vídeo numa rede social em que aparece pedalando uma bicicleta ergométrica acoplada à cama do hospital. Não pode receber visitas exceto a família, tem que respeitar repouso, falar muito pouco, por isso as atividades de trabalho do presidente estão bastante limitadas. A alta que estava prevista para quarta ou quinta-feira desta semana, agora não deve acontecer antes de segunda-feira da semana que vem. E segundo o porta-voz da presidência, neste momento não está em estudo, mas não se pode descartar um novo afastamento do presidente de suas funções para continuar o tratamento. Veja exatamente o que disse o porta-voz. Por enquanto não há esse estudo. Naturalmente, se os médicos acharem indicado isso, com toda a transparência, faça novamente um documento pedindo-se, por meio deste laudo médico, que o presidente seja afastado por um tempo que seja adequado para essa recuperação. Após perder o foro privilegiado, o ex-presidente Michel Temer teve inquéritos e denúncias remetidos do Supremo Tribunal Federal para a primeira instância. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, enviou para a primeira instância o inquérito que investiga se o ex-presidente Michel Temer recebeu propina para beneficiar o setor portuário. A decisão já era esperada, uma vez que Temer perdeu o foro privilegiado ao deixar o Palácio do Planalto.
Agora, caberá à Justiça Federal de Brasília analisar a denúncia de que o ex-presidente cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele teria editado um decreto em troca de vantagens indevidas. Outras 2 denúncias contra Temer, baseadas em delações premiadas de executivos da JBS, também foram encaminhadas à primeira instância, desta vez pelo ministro Edson Fachin. A primeira delas acusa Temer de ser o destinatário de R$500 mil encontrados em uma mala que estava com o ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. A segunda envolve a suposta tentativa de comprar o silêncio de Eduardo Cunha. Os casos ficarão com a 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília. Além das denúncias, Fachin também remeteu à primeira instância um inquérito contra Temer e um grupo de políticos do MDB que teriam recebido propina da Odebrecht. Segundo o Ministério Público, quando Michel Temer era vice-presidente, em um jantar no Palácio do Jaburu, foi acertado um repasse ilícito de R$10 milhões. O inquérito ficará com a Justiça Eleitoral. Michel Temer nega todas as irregularidades. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou hoje a mensagem do governo ao Congresso. Na cerimônia, o principal pedido de todos os discursos foi a reforma da Previdência. A entrega da mensagem do presidente da República ao Congresso Nacional é uma tradição de todo o início de ano. Desta vez, o portador da mensagem foi o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que foi acompanhado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O texto foi lido pela primeira secretária do Congresso, deputada Soraya Santos, e abordou temas como segurança pública e o rompimento da barragem em Brumadinho. O governo brasileiro declara guerra ao crime organizado, guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminoso. Continuaremos empregando toda a energia para dar suporte às famílias, para melhorar o modelo de fiscalização de barragens e para colocar com as investigações. Apesar de assuntos como saúde e educação terem sido citados ao longo do evento, o tema que esteve presente em todos os discursos foi a reforma da Previdência. A proposta ainda não foi apresentada oficialmente pelo governo, mas pontos como idade mínima, tempo de contribuição e a inclusão ou não dos militares na reforma já dominam as discussões. Estamos concedendo uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial com o amparo a quem mais precisa, separando previdência de assistência, ao mesmo tempo em que se combate fraudes e privilégios. Não é tarefa simples, uma vez que impõe sacrifícios à população. No entanto, para garantir o equilíbrio fiscal, o crescimento econômico, a geração de empregos e o próprio pagamento dos benefícios aos aposentados, é imperativo enfrentar esse desafio. Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os 3 poderes, que envolva reformas fundamentais, que estamos cientes de serem necessárias para a nação brasileira, como a reforma previdenciária e a fiscal e tributária. Alguns pontos específicos da reforma da Previdência também já são discutidos. Um regime de capitalização que vai trabalhar com a poupança individual, exatamente para poder dar segurança e garantia aos futuros segurados da Previdência Social e para que o Brasil, nos próximos anos, consiga ampliar sua poupança interna para poder financiar o seu crescimento. A reforma ela vem para garantir o equilíbrio da própria Previdência, a garantia do pagamento das aposentadorias e não está mexendo em nenhum direito dos trabalhadores. Mexe naqueles que têm um benefício maior. E tudo sendo feito de forma dialogada, acho que a gente aprova. E apesar do espírito de confraternização no plenário, nos bastidores o clima ainda estava pesado por causa da disputa e da confusão na votação para a presidência do Senado. O vencedor, Davi Alcolumbre, fez referência ao episódio. O povo brasileiro quer mudanças. Ele quer, acima de tudo, a honestidade e comprometimento dos que lidam com a coisa pública. Ele não quer mais reprisar os acontecimentos do último sábado, no plenário do Senado Federal. Um dos protagonistas da confusão, Renan Calheiros, sequer compareceu. E os representantes do MDB, que saiu rachado, falam em recompor os cacos. Nesse momento, o que o MDB vai ter que fazer é tentar recuperar os espaços perdidos nessa proporcionalidade. Para isso vai ter que ter juízo, para isso vai ter que entender que as regras do jogo mudaram.
Depois do rebu do final de semana, o Senado acabou com uma oligarquia que dominava o Congresso há anos. Vamos ver se o novo presidente, Davi Alcolumbre, realmente consegue representar o novo. Estamos num momento crítico do Brasil em que questiúnculas e divergências de caráter político-eleitoral precisam ser deixadas de lado para que sejam efetuadas as reformas que o país necessita. Não há escolha. As alternativas da Câmara e do Senado são reformas ou reformas, especialmente a da Previdência. Sem ela, para ser claro, a vaca vai para o brejo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou nesta segunda-feira um pacote com 19 medidas de combate à corrupção, crimes violentos e ao crime organizado. Sérgio Moro começou o dia com um café da manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Um aceno ao Congresso, que precisará aprovar o pacote. Depois, o ministro apresentou a proposta a 14 governadores, 5 vices, além de secretários de Segurança Pública. É uma boa proposta, bem fundamentada. Algumas observações foram feitas pelos governadores durante a reunião, com o objetivo do seu aprimoramento. Nós, por exemplo, governadores, queremos que não haja essa burocracia dos fundos, tanto de penitenciária quanto de segurança pública, para que haja um repasse imediato e que os estados prestem conta dessas realidades. O pacote de Moro prevê, na essência, um endurecimento nas leis criminais divididas em 3 eixos: corrupção, crimes perigosos e crime organizado. Segundo o ministro, esses pontos estão entrelaçados. Crime organizado, o poderio dessas organizações são crescentes. O crime organizado utiliza a corrupção para ganhar impunidade. Por outro lado, o crime organizado está vinculado a boa parte dos homicídios no país. Entre as modificações propostas estão a criminalização do Caixa 2, o cumprimento imediato de penas após condenações em segunda instância, a criação de 3 bancos nacionais de dados, genéticos, balísticos e de impressões digitais, com o objetivo de modernizar as investigações, e a criação do chamado informante do bem, uma fonte em potencial de crimes contra a administração pública. E a legítima defesa ampliada para quando o policial, em conflito armado, agir para defender terceiros. Acho que o policial não precisa esperar levar um tiro para ele poder tomar alguma espécie de reação. O que não significa que se está autorizando que se cometa homicídios indiscriminadamente. Não existe nenhuma licença para matar. O endurecimento das leis também gerou questionamentos sobre o aumento da já saturada população carcerária brasileira. Sérgio Moro afirmou que as medidas devem ter um efeito preventivo, ou seja, inibir a prática dos crimes previstos, e que a situação do sistema carcerário será tratada paralelamente. Moro afirmou ainda que a aprovação da proposta deverá ser feita no tempo do Congresso e que, quando questionado se a vitória de Davi Alcolumbre sobre Renan Calheiros para a presidência do Senado pode facilitar a tramitação na casa, afirmou que não cabe ao governo escolher interlocutores. O governo federal pretende convencer os parlamentares com diálogo e demonstração do projeto e abertura para críticas, sugestões e de... Olha, são medidas objetivas que têm tudo para ser eficientes no combate ao crime. Alguns grupos acadêmicos ou desligados da realidade, como sempre, vão se colocar contra a maioria das medidas propostas por Moro. É claro que essas medidas ainda precisam ser discutidas e aperfeiçoadas do Congresso. E infelizmente, não solucionam tudo, já que a violência e a criminalidade são fenômenos sociais complexos que não se resolvem só com punições. Nós vamos conversar agora com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Bom, sobre esse pacote de Moro que a gente acabou de ver aqui na reportagem, o que, na sua opinião, é relevante? A única coisa relevante que a lei... Deixa eu dizer uma coisa de saída. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Boris. Eu não sou contra nenhuma das medidas.
Eu apenas desafio a que se prove que elas vão ter algum efeito na questão da violência. Esse é outro ponto, né? Já está mais do que provado, estudos sucessivos, que endurecimento de lei penal não leva à redução da violência, né? As medidas preventivas, estas levam, né? Então, o que há de relevante aí? O que há de relevante é que o ministro propõe que vá para o Código de Processo Penal, o artigo 283, que a prisão depois da condenação em segunda instância é possível, a execução da pena depois da condenação em segunda instância. Hoje, o artigo 283 do Código de Processo Penal diz que é preciso o trânsito em julgado, isto é, a condenação depois da terceira instância, que é o que está de acordo com a Constituição. Esta questão vai ser decidida no Supremo agora em abril. Então o ministro propõe uma mudança de lei aí. Há coisas com as quais todos concordam e eu concordo. Por exemplo, regime fechado para reincidentes, regime fechado para quem comete crime de peculato, corrupção passiva e corrupção ativa. Ok. Condenados por assalto à mão armada, também regime fechado. Quando o sujeito assalta a mão armada, será que ele deixaria de assaltar a mão armada se ele falasse, puxa, o cumprimento da pena, na verdade, começa em regime aberto, então não vou assaltar a mão armada? Ou vou assaltar a mão armada? Essa é a questão. Então, isso, a progressão para crimes hediondos, não vai, depois de 3/5 da pena apenas. Correto, endurece a progressão, né? A saidinha para crime hediondo, ela está condicionada ali a duas situações apenas. No caso de morte, se for regime fechado, no caso de morte de parente ou para tratamento de saúde. Notem que o Lula não cometeu crime hediondo e não teve direito a isso, né? Em todo caso. E no caso do semiaberto, também para trabalhar à noite. Isso muda? Muda. Altera a questão da violência? Não. Uma outra mudança relevante para quem for condenado, os bens da pessoa condenada, né? Quando há sequestro de bens, não espera o trânsito em julgado. Já depois da segunda instância, esses bens são sequestrados. Hoje precisa do trânsito em julgado e vai para um fundo penitenciário. O que eu estou dizendo é que nada disso altera substancialmente a questão da violência. Nada disso aparelha as polícias, nada disso muda o rigor das investigações, nada disso cria conexão entre as secretarias de segurança pública, nada disso altera controle de fronteira. Então eu aprovo todas essas medidas aqui, todas. Agora, em que isso aqui vai mudar a violência? Ele foi indagado a respeito e disse que com lei penal mais dura, talvez se consiga, as pessoas deixem de cometer crimes. Isso é a lógica da pena de morte, por exemplo. Há estados, nos Estados Unidos tem pena de morte. A violência neles é menor? A resposta, não. Se adiantasse o rigor da pena, seria. Então, as medidas de proteção e preventivas são muito mais importantes. E aqui eu quero fazer o que eu chamo, sim, de correção da imprensa, chamada criminalização do Caixa 2. Só pode dizer que algo está criminalizado, como sabe qualquer jurista que está me ouvindo, se a questão está no Código Penal. Ele não mandou a questão para o Código Penal. Continua no artigo 350 do Código Eleitoral. Então, não há criminalização. O que está acontecendo é o seguinte, como já há pena prevista ali no Código Eleitoral para quem usa a Caixa 2, estendeu a pena para quem dá o dinheiro do Caixa 2, mas continua fora do Código Penal. E por que ele fez isso? Porque a lei penal não retroage para punir. Se ele colocasse no Código Penal, todos os que já cometeram Caixa 2 não poderiam ser processados pela lei penal. Como o Ministério Público quer manter essa gente nas suas mãos, então manteve no Código Eleitoral e o limbo jurídico continua. Aprovo todas as medidas, mas não vão mudar a questão da violência. Essa é a minha avaliação. Boa noite. Reinaldo, boa noite e até amanhã. A chuva castigou São Paulo nesta segunda-feira. O volume de água foi tão grande que a cidade parou nas primeiras horas da manhã. O trânsito ficou caótico e bateu o recorde de congestionamentos. Olha só como amanheceu a capital paulista. Literalmente debaixo d'água. A via expressa da Marginal Tietê chegou a ficar totalmente interditada.
carros voltavam na contramão. Foi um recorde de congestionamento. Quase 200 quilômetros de engarrafamento foram registrados pela Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo. E não para por aí não. Olha só, por causa do volume de água, como ficou o Rio Tietê, quase transbordando. Tanto na capital quanto na região metropolitana, vários pontos de alagamento atrapalharam a vida dos motoristas. Em Parelheiros ficou tudo parado. Passar por ali era arriscado. E agora o cara não sabe o que fazer, nem sabe se segue para frente nem para trás, né? Como diz a história, complicou. De norte a sul, no lugar das avenidas, lagoas. E quem insistia em passar, ficava ilhado. E aí, trabalhar? Agora já mandei eu vir para a empresa lá, agora vamos esperar a água baixar para guinchar o carro para casa. Eu tenho das 4 horas da manhã aqui, das 4. Tentei passar aí, mas fiquei ilhado aí, a moto parou e agora não pega mais. E parece que o temporal também atingiu cidades do interior e do litoral paulista. Nós vamos falar agora com a Gabriela de França. Boa noite, Gabi. A gente sabe que o clima está mais agradável, a chuva também levou embora aquele calorão, mas trouxe muitos problemas também, né, Gabi? Pois é, Cláudia. Boa noite para você, para o Boris, boa noite aí para todo mundo. A chuva causou transtornos em várias cidades do litoral paulista. A gente vai ver imagens aí, olha só, de Peruíbe. Choveu mais do que o esperado aí para todo o mês de fevereiro e senhoras. Em um bairro lá de Peruíbe ficou debaixo d'água. Bombeiros precisaram resgatar algumas famílias. Essa rua em São Vicente também. E olha só, usaram até uma prancha de surf para resgatar uma senhora de idade aí que estava ilhada. Bom, o que causou essa chuvarada toda foram alguns fatores aí. A gente teve um aumento de umidade vinda da Amazônia em direção ao sudeste, ventos marítimos aqui na altura de São Paulo do Rio de Janeiro que contribuíram para essa queda de temperatura e a frente fria que passou pelo sul do Brasil, avançou pelo sudeste, já está se afastando, mas mesmo assim ela ainda vai deixar o tempo bastante instável, carregado e chuvoso, desde o litoral do Paraná, passando pelo leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, portanto, amanhã nada de sol, o tempo fica bastante carregado, chuvoso e temperaturas bem mais amenas. A máxima não passa dos 28 graus, mais de 10 graus aí de queda de temperatura em relação à semana passada. Na capital paulista o clima é bem parecido, ainda fica encoberto, com chuva ao longo do dia, mínima de 19 graus, vai dar para dormir com cobertor essa noite e a máxima não passa dos 24 graus, sensação de friozinho. E a gente tem aí previsão de pancadas de chuva nessa terça-feira em praticamente todo o Brasil. Só não vai chover e o tempo volta a ficar firme aí na maior parte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, tempo seco e bastante ensolarado também entre o Sergipe e toda a faixa leste da Bahia. Em Salvador amanhã, portanto, muito sol e calorão de 34 graus. Aqui em Cuiabá a máxima é de 35 graus, o ar fica bastante abafado, apesar do tempo aí mais encoberto. Eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais informações do clima e já adianto que esse friozinho é por pouco tempo, viu, Cláudia e Boris? Final de semana o sol tá garantido, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigado, Gabi. Até amanhã. Até. O número de mortes violentas no Rio de Janeiro diminuiu neste início de 2019 em relação aos últimos anos. É o que revela um levantamento do Instituto de Segurança Pública. Porém, os dados não animam o carioca. Nas ruas, a sensação de medo e insegurança predomina. O medo hoje tomou conta do Rio de Janeiro. O carioca está muito amedrontado. A sensação de insegurança, ela é constante, né? Cada vez pior. Eu, como carioca, não vi melhora nenhuma. Infelizmente, o nosso policiamento ainda está fraco. E o medo cresce cada vez que surgem casos como o do estudante Matheus dos Santos Lessa, assassinado no dia 16 de janeiro. Ele foi baleado ao proteger a mãe durante um assalto no mercadinho da família. Mesmo com essa realidade, os assassinatos têm diminuído no estado. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, em janeiro deste ano, o número de mortes violentas foi o menor para o período em 3 anos. Foram 148 assassinatos a menos em relação a janeiro de 2018, uma redução de 22%. A pesquisa divulgada ontem leva em conta a soma dos homicídios dolosos, latrocínios, ou seja, roubos seguidos de morte, lesões corporais seguidas de morte e autos de resistência, que são as mortes durante abordagens policiais.
Os números são absolutamente expressivos, são números de uma guerra e uma cidade, um estado não pode conviver com esse número de mortos em ações de segurança pública. A redução é muito tímida e só a partir de um ano você tem condição de ter um sentido de mudança ou não. Por hora, esses números eles não significam uma mudança no sentido de você ter redução da violência. Um policial militar foi flagrado dando chicotadas em uma mulher em Fortaleza. Ao vivo agora, o repórter Emerson Tchalian tem mais detalhes dessa agressão. Boa noite, Tchalian. Boa noite, Cláudia, Boris, boa noite a todos. A mulher foi agredida durante uma abordagem em uma comunidade de Fortaleza. As cenas foram gravadas à distância. A mulher aparece de joelhos ao lado de um homem sem camisa, também ajoelhado. Na cena aparece um outro policial, mas ele só observa o companheiro. No vídeo de 20 segundos, a mulher leva 2 chicotadas. A PM do Ceará lamentou a agressão e disse que não compactua com esse tipo de ação. A Polícia Militar afirmou ainda que está identificando os policiais para tomar as providências. Ao vivo de Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. Obrigado, Tchalian. Mais um feminicídio em São Paulo. Uma veterinária foi morta pelo namorado em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, neste fim de semana. O homem confessou o crime e está preso. Depois de levar 21 facadas, na madrugada de sábado para domingo, Paula Patrícia de Melo, de 38 anos, foi levada até o hospital por Givanilson Valdenir dos Santos, de 26. Ele também tinha um ferimento à faca na barriga. Ainda no estacionamento e com a mulher ferida dentro do carro aqui nesse hospital de São Caetano, Givanilson disse aos guardas municipais que ele e a mulher foram vítimas de um assalto, mas voltou atrás e acabou confessando ser o autor do crime. Ele foi preso em flagrante, mas como estava ferido, está internado com escolta policial. Uma das facadas acertou o coração de Paula. Ela foi levada ao Hospital Mário Covas, em Santo André, para passar por cirurgia, mas acabou morrendo. Pouco antes, contou aos policiais detalhes do crime. O casal teria brigado em casa. Na residência, a polícia encontrou a faca usada no crime e muito sangue. Sobre ter se ferido, o assassino disse que escorregou no sangue da vítima e acertou a faca na própria barriga. Em São Caetano, as pessoas reagiram com indignação à morte da veterinária. Daqui a pouco vai ser solto e faz tudo de novo. Acho que esse homem merece ir para a cadeia e passar o resto da vida dele lá. Então, uma matança, como parece que o ser humano é tudo bicho. Tá com o namorado, não quer, já mata. Tá com o marido, não quer, já mata. Isso é um absurdo. E agora as notícias internacionais. O Papa Francisco se tornou o primeiro pontífice a visitar a Península Arábica, berço do islamismo. Em viagem aos Emirados Árabes Unidos, Francisco participou hoje de um encontro interreligioso. Em discurso à plateia de líderes religiosos, o Papa pediu o fim dos conflitos no Oriente Médio e fez um apelo à liberdade religiosa. O pontífice ainda declarou que justificar o ódio em nome de Deus é uma grave profanação. Francisco, que também se reuniu com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, termina a visita histórica amanhã, celebrando uma missa para mais de 130 mil fiéis. A explosão de um carro-bomba deixou pelo menos 11 mortos em Mogadíscio, a capital da Somália. O veículo estava estacionado perto de um shopping. Outras 10 pessoas ficaram feridas. O grupo extremista Al-Shabaab reivindicou a autoria do ataque. O Pentágono anunciou o envio de 3.700 militares para a fronteira dos Estados Unidos com o México. O objetivo é dar mais apoio aos agentes de patrulha. As tropas devem permanecer na região por 3 meses. Mais de 10 países europeus reconheceram hoje o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. Veja na reportagem de Luciana Tadeu.
Fortes dores de cabeça e a dificuldade para ganhar peso foram os primeiros sinais do raro câncer cerebral de Mason. Junto com o diagnóstico, mais uma preocupação. O tumor crescia em uma parte crítica do cérebro e tornava perigosa qualquer tentativa de cirurgia. A operação poderia causar graves lesões e provocar a perda da visão. Uma biópsia levou os médicos a oferecer ao jovem de 15 anos um tratamento ainda pouco usado no mundo, a protonterapia. O tratamento é semelhante à radioterapia tradicional, mas usa um tipo diferente de energia. É mais preciso para atingir tumores. Feixes de prótons entram no corpo com um baixo nível de radiação. A dose aumenta à medida que se aproxima do alvo, até que deposita toda a energia no tumor. Comparado ao tratamento convencional, é possível salvar mais tecidos saudáveis e diminuir os efeitos colaterais. Os prótons são acelerados em máquinas como esta, de 90 toneladas. Mason conta que no começo se sentiu intimidado pelo tamanho do equipamento, mas acredita que ele vai ajudar bastante. Apesar da efetividade, o tratamento esbarra nos altos valores. A estimativa é de que o custo médio seja de R$80 mil. No Brasil, a Anvisa já aprovou um aparelho de radioterapia com base em prótons, mas ainda não há nenhum centro especializado no país. O hospital público onde Mason se trata, em Manchester, foi inaugurado no fim do ano passado. Até dezembro, os pacientes tinham que viajar para outros países para conseguir a terapia por prótons. Mas com a construção do novo centro de tratamentos no Reino Unido, mais de 700 mil pessoas por ano terão a mesma chance de Mason. E até o ano que vem, um segundo centro deve ser inaugurado aqui em Londres. Mason termina o tratamento em 5 semanas e já tem novos sonhos para retribuir o que recebeu. Quero ser médico e trabalhar na área de tumores cerebrais para agradecer e ajudar da mesma forma que eles me ajudaram. Érica Abreu de Londres para o Rede TV News. Essa reportagem que você acabou de assistir aí é sobre um tratamento convencional melhor, é a chamada protonterapia. É uma alternativa ao tratamento convencional de câncer, mas infelizmente, por enquanto, ainda apenas 1% da população tem acesso a esse tratamento. Agora sim, vamos ver a reportagem sobre os mais de 10 países europeus que reconheceram hoje o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. Os reconhecimentos a Guaidó foram anunciados ao longo da manhã. Mais de uma dezena de países, como França, Reino Unido, Portugal e Espanha, tomaram a decisão após o fim do prazo de 8 dias dado a Nicolás Maduro para a convocação de novas eleições. O chavista se recusa a aceitar qualquer ultimato e diz que os países estão a serviço dos Estados Unidos. Al serviço da política guerrerista. Apesar da manifestação de nações europeias de peso, o reconhecimento a Guaidó não é um consenso no continente. A Itália, por exemplo, tem adotado uma postura de não interferência e não reconhece o líder do legislativo como presidente interino. A Irlanda também não oficializou o apoio, apesar de concordar com a realização de eleições livres e justas no país. Em meio à crise, Maduro mandou uma carta ao Papa Francisco pedindo ajuda para um diálogo. E em uma entrevista, uma TV italiana disse que precisa da solidariedade do mundo inteiro para que o país não vire um novo Vietnã. E não vayan a convertir a Venezuela em um novo Vietnã. Neste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a cogitar uma intervenção militar na Venezuela. Na abertura de uma reunião de emergência do Grupo de Lima para discutir a situação do país, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau afirmou que o encontro é importante para definir os próximos passos do que chamou de processo democrático e anunciou $40 milhões em ajuda humanitária aos venezuelanos. To help them support Venezuela and Venezuelans. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Fica difícil imaginar que o ditador venezuelano consiga ficar muito tempo ainda no poder. Começam a aparecer algumas fissuras em seu esquema militar. Já teve
um general que divergiu dele, e Maduro tem contra si uma grande parte do PIB mundial e os ingressos do petróleo estão bloqueados. Está simplesmente sufocado. Deve estar pensando, neste momento, numa saída menos penosa. Moradores de Townsville, na Austrália, levaram um susto no fim de semana. Crocodilos foram vistos andando tranquilamente em ruas da cidade. Ontem à noite, os serviços de emergência encontraram um réptil de 3 metros. Usuários postaram fotos nas redes sociais e os animais começaram a aparecer após fortes chuvas provocarem enchentes. O mau tempo forçou as autoridades a abrir comportas de uma represa. Milhares de pessoas tiveram que sair de casa. As tempestades devem continuar nesta semana. Não tem vantagem nenhuma, em Brasília tem dinossauros em várias ruas. Um grupo suspeito de estelionato foi preso em São Paulo após oferecer falsas vagas de emprego no exterior. O golpe foi aplicado em vários estados do Brasil, segundo a polícia. Acácio achou que ia realizar um sonho, trabalhar como carpinteiro nos Estados Unidos. A chance de mudar de vida estava em um anúncio de emprego no Facebook. Em janeiro, ele saiu de Jataí, no interior de Goiás, para uma entrevista em Suzano, na Grande São Paulo. Pagou quase R$200 para realizar um teste psicológico, que era uma das exigências da seleção. Voltei para Jataí, fiquei lá. Aí entrei em contato com a empresa e nada. Depois de muito insistir, recebeu a notícia de que havia sido aprovado para a vaga e voltou para entregar a documentação. Hoje, descobriu que era tudo mentira. É angustiante, né? A gente faz cria uma fantasia na cabeça que, na verdade, só frustração, né? Porque, cara, a gente quer dar uma vida melhor para a família. E os caras se aproveitam dessa fraqueza da gente e essa falta de emprego no nosso país. Depois de uma denúncia, a Polícia Militar prendeu em flagrante Williams da Silva Hardman e Jonathan Ferraz, respectivamente o proprietário e o diretor da empresa responsável pelo falso recrutamento. O meu papel na empresa era entrevistar essas pessoas e encaminhá-las para a psicóloga, para que logo após ele pudesse pegar essa documentação e estar mandando essas pessoas para os Estados Unidos. Apenas recebia ordens como uma pessoa contratada, mas exercia um cargo de liderança. Segundo a polícia, só aqui em São Paulo, mais de 2.000 pessoas foram vítimas desse golpe. O candidato pagava em dinheiro R$180 para realizar um falso teste psicossocial, um psicotécnico que fazia parte da seleção para a vaga. Depois do pagamento, perdia o contato com a agência de emprego, que sumia com o dinheiro sem dar satisfação sobre a suposta oportunidade de trabalho. E eles vão pulando de cidade em cidade, aí fecham rapidamente e desaparecem para uma nova cidade. Inclusive o mandado de prisão é proveniente do Rio Grande do Norte. Tiago também foi vítima. Além dos R$180, para ele, um sonho de vida também foi perdido. A gente ia ter um alojamento, ia ser comida, tudo por conta deles, passagem por conta deles. Esse exame ia ser reembolsado para todos. Depois de 6 meses passado na experiência, ia ter disponibilidade para levar a família. A gente acabou acreditando, né, que acaba sendo um sonho para a gente, uma melhoria para a nossa família, um emprego, poder proporcionar o melhor para eles, né? Como todos estamos aqui, todos estavam sonhando com esses empregos, todos estavam acreditando nisso, que o mês que vem a gente estaria embarcando para um futuro melhor, né? O mau tempo prejudicou o 11º dia de buscas em Brumadinho, Minas Gerais. Nós vamos agora ao vivo a Belo Horizonte conversar com o repórter Rodrigo Cabral. Boa noite, Cabral. Parece que hoje foram poucos os pontos em que as equipes conseguiram trabalhar, não é? Por que isso, Cabral? Isso mesmo. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. O trabalho dos bombeiros foi muito limitado hoje em Brumadinho por causa da forte chuva que atingiu a cidade no final da madrugada, começo da manhã. Em alguns pontos houve muitas poças d'água em cima da lama e a área dos bombeiros, portanto, ficou mais limitada. De acordo com as forças de segurança, o número de mortos subiu para 134. 120 já foram identificados no IML de Belo Horizonte e há ainda 199 vítimas desaparecidas.
Eu vou conversar agora com a Rafaela Baldi, que é engenheira civil, especialista em barragens. Boa noite, Rafaela. Muito se fala do local onde ficava a barragem que se rompeu em Brumadinho, atrás do complexo da mineradora Vale. Quando se rompeu, atingiu primeiro todos os funcionários que estavam ali no caminho da onda de rejeitos de minério. Isso não é um aspecto de segurança que deveria ser observado no momento em que se projeta a barragem, que apresenta tantos riscos como esse tipo? Na verdade, não é uma fase de projeto, né? A gente tem um documento que chama Plano de Ação Emergencial, que é o documento que trabalha a ruptura hipotética da barragem. E assim, quando a gente tem esse documento e esse estudo de propagação, a gente consegue identificar quais são as instalações e qual que é o quantitativo populacional na área abaixo da barragem. E com isso a gente prevê medidas de reparação de dano, medidas para controle de evacuação dessa população. Então, o documento que estabelece o que pode ser feito para melhoria ou não da evacuação ou para garantia de integridade e da estabilidade daquela estrutura é o Plano de Ação Emergencial. Mas há garantia de quando houver um rompimento dessa proporção que isso vai funcionar e o plano de emergencial vai funcionar? No caso lá não funcionou. O Plano de Ação Emergencial é um documento de gestão. Então, não é um papel que vai segurar a barragem, não é ter o plano que significa que não vai cair ou que a gente vai conseguir evacuar todas as pessoas. A questão é a gestão. Se eu tenho uma gestão muito equilibrada e muito eficiente, o plano de gestão, o plano de ação emergencial funciona assim. Uma barragem se rompe sem dar nenhum sinal, sem apresentar nenhum problema, nenhum sinal de vulnerabilidade? Não, as barragens são instrumentadas e além delas serem instrumentadas, elas são projetadas. Projetar uma barragem significa a gente ter controle, né, ter noção do que são as variáveis que podem impactar mais ou menos numa estabilidade. Então, se eu tenho esse controle e se eu faço um monitoramento, eu tenho garantia de estabilidade. Ok, muito obrigado. E nós vamos ver agora como foram as buscas nesse 11º dia de trabalhos do Corpo de Bombeiros em Brumadinho. Os bombeiros trabalharam num trecho do rio Paraopeba atingido pelo rejeito de minério, mas por causa da água da chuva, em alguns pontos não foi possível retomar as buscas. Os helicópteros só puderam decolar no começo da tarde. No total, mais de 400 pessoas trabalham nas buscas em Brumadinho. 200 militares de Minas Gerais, 100 de outros estados, 64 da Força Nacional de Segurança e 40 brigadistas voluntários. O número de máquinas pesadas utilizadas nas operações de resgate aumentou de 5 para 15. Daqui desse ponto a gente consegue ver as máquinas trabalhando na área mais atingida pelo rompimento da barragem. Os bombeiros fazem escavações perto do local onde ficavam as instalações da mineradora. Por enquanto, os tratores são usados apenas nos pontos onde o terreno apresenta maior estabilidade, ou seja, nas margens do mar de lama. Quando acontece a chuva, naturalmente há um movimento de avanço da pluma, né, que é essa onda de lama. Então existe a possibilidade de alguns corpos que estavam na região limítrofe entre a área inundada pela lama e o rio Paraopeba, eles serem encontrados nessa situação. No centro comunitário em Córrego do Feijão, o cenário não muda. Parentes das vítimas fazem plantão em busca de informações. Francisco presta serviço para a Vale. Ele era chefe de 2 sobrinhos que estão desaparecidos. É uma angústia muito ruim, é terrível. Eu não queria que ninguém passasse por isso, porque é horrível. A gente tem 8 dias, 10 dias que a gente está vindo aqui à procura de informações, procura do pessoal. E, assim, até hoje não foi encontrado. O seu Wilson é pai de um dos desaparecidos. O filho dele, de 31 anos, é técnico em mecânica e trabalhava na mina na hora do rompimento da barragem. O sentimento agora é de inconformismo e o desabafo inevitável. Que eu peço a Deus, papai nenhum enterrar filho seu. Que seus filhos enterrem seus pais. Entendeu? Porque a dor é grande. Aonde é que um cara vai ter cabeça, faz um escritório debaixo de uma bomba relógio daquela ali? Ele é o quê? Chama um homem desse de engenheiro? Para mim ele é mais burro do que um burro, porque o burro ele sai fora do buraco e joga o dono. Foi o que ele quis fazer, mas eu acho que ele foi pro saco também. E nós continuamos aguardando as providências, indenizações e a punição dos responsáveis por Mariana. E também, agora, as providências relativas à tragédia de Brumadinho.
Ou, mais uma vez, será que o lobby das mineradoras, com seus advogados muito bem pagos e com seus representantes do Congresso, vai deixar as vítimas a ver navios? Bem que o novo Congresso poderia criar uma CPI de verdade para desvendar os bastidores da ação dessas empresas. A única mina de alto risco em Minas Gerais está abandonada e fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Veja na reportagem. O acesso ao local é difícil. A menos de 10 minutos do centro de Rio Acima, cidade de 10 mil habitantes na região metropolitana de Belo Horizonte, a barragem Mina de Engenho foi tomada pelo mato. Faz 7 anos que o lugar está abandonado. A impressão que dá é que tudo aqui foi largado para trás e restaram apenas ruínas. Olha só, ali era onde era a usina, mais para o lado aqui o vestiário e aqui, olha, a carcaça, o esqueleto de 3 caminhonetes. Tudo era usado na mineração. Aqui é o lado que a gente extraía o ouro da mina, a pedra da mina, e vinha para ser apurado o ouro. Então aqui está assim, todos deixados, né? Ficou abandonado. E o povo está desfazendo de tudo. A mina que extraía ouro pertence à Mundo Mineração, um grupo australiano que ainda deixou para trás uma herança perigosa. Os materiais depositados nas barragens são altamente perigosos, como arsênio e mercúrio. Um relatório de janeiro deste ano da Agência Nacional de Mineração afirma que a barragem é a única em Minas Gerais com alto risco de vazamento. É o mesmo documento que considerou Brumadinho com risco baixo. Sempre que pode, o seu José Cordeiro, que tem uma pousada próxima, vai até o local para vistoriar e buscar novas informações. Pelo telefone, ele conversou com um funcionário da Copasa, companhia de abastecimento de água da região, que não quis se identificar. O servidor alertou sobre os riscos que esse material pode trazer à saúde, caso a barragem se rompa. Questão de risco, vocês são cientes que tem? Tem sim. E o risco maior, o que é? O risco das contenções, depois que ela foi abandonada, ninguém mexeu. Placas alertam para o perigo de contaminação, mas ninguém controla o fluxo de pessoas. Não encontramos nenhuma cerca ou portão. A portaria fica aberta, não tem segurança, não tem nada. E aqui é uma região contaminada, pois a água, por exemplo, contém cianeto, né, e muito veneno. Então, realmente, criação para consumir essa água é muito perigoso. Imagina um ser humano, uma criança, entrar aqui dentro e cair numa água dessa. O William mora com a família 1,5 km da barragem. Ele está sempre em alerta. Um país onde não há terremoto, não há vulcão, maremoto, o próprio ser humano dá o direito de criar suas próprias tragédias. Um possível rompimento da barragem, que segundo os moradores não tem manutenção há anos, assusta quem vive em Rio Acima. Tanto que fizeram até um abaixo-assinado para secar a mina de Engenho. Fica com medo, né, da água contaminar, da barragem estourar e colocar a vida, né, em risco, igual aconteceu em Brumadinho, essa tragédia, né? Nós queremos uma solução que desative, porque estão esperando acontecer mais um desastre aqui para poder tomar uma solução, resolver o problema. Dinheiro não traz vida de ninguém. Então nós estamos querendo que ele acabe com tire aquela água, tire aquele rejeito lá, porque está muito perigoso. A cidade, conhecida pelo turismo ecológico, tem 96 cachoeiras catalogadas. O Sandro é de Belo Horizonte e tem medo que as belezas naturais da cidade acabem. O governo deveria intervir nisso, sabendo que a Serra da Gandarela vai atingir qualquer coisa que acontecer nessas barragens, vai atingir toda essa beleza natural. A Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Inglaterra informou que um corpo está junto com os destroços do avião que levava Emiliano Sala a Cardiff. Um barco contratado pela família do jogador encontrou o avião. Entre as homenagens no estádio de Cardiff, Romina se desespera. Ela é irmã de Sala. A dúvida chegou ao fim com esta foto divulgada hoje. O avião onde estava o jogador foi encontrado. David Mears, responsável pelas buscas, foi quem confirmou a notícia. Ele disse que um sonar detectou partes do avião no fundo do mar.
Após isso, um robô movido por controle remoto desceu até o local para fotografar e filmar o que sobrou da aeronave. As filmagens feitas também encontraram um corpo preso às fuselagens que ainda não foi identificado se era do jogador ou do piloto. A previsão é que já nesta terça-feira comecem os trabalhos de resgate da aeronave no fundo do mar. Os destroços foram encontrados no fundo do Canal da Mancha, a aproximadamente 38 quilômetros do porto de St. Peters, no norte da cidade de Guernsey. O atacante argentino Emiliano Sala embarcou na noite do dia 21 de janeiro rumo a Cardiff, no país de Gales, cidade do time que o havia contratado para disputar a Premier League. A aeronave que o levava perdeu contato com o tráfego aéreo quando sobrevoava o Canal da Mancha e não fez mais contato com a torre de controle. As primeiras buscas foram suspensas 3 dias após o desaparecimento. A família então fez uma campanha na internet para que o trabalho fosse retomado. O caso comoveu o mundo. Mbappé, do PSG, doou cerca de 100 mil reais para ajudar na procura. Sala foi a maior contratação do Cardiff, mas não teve tempo para retribuir o carinho da torcida, que tanto o aguardava. O pai de Emiliano, Horácio Sala, que está em Nantes, ao saber da notícia, disse estar vivendo um sonho ruim, e que está desesperado. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.